Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos dar continuidade à nossa atividade, né, da onde nós paramos, da explicação do nosso livro. Antes um pouco da gente entrar em quarentena, nós estávamos falando sobre a arte grega, tá? Então, eu vou colocar algumas coisinhas que for para vocês retomarem sobre o que era o frontão e as colunas gregas. Hoje nós vamos falar a partir da página 45 até a página 50. Nós vamos falar sobre arte romana, tá? Lembrando que é mais importante a gente já ter em mente que quando Roma invade Grécia, ela vai adquirir algumas coisas que eles têm lá. Uma primeira coisa que eles fazem é adquirir os deuses, mas eles trocam os nomes. Então são os mesmos, mas com nomes trocados, tá? Nós temos diferenças em arquitetura, escultura e pintura. E a gente vai falar primeiro sobre os templos, tá? Que eram bem importantes. O templo, por exemplo, o grego, tá? No grego, eles colocavam somente as estátuas dos deuses, não faziam cultos ou haviam atividade dentro dele. Já o romano, não. No romano, eles praticavam os cultos e todos os tipos de atividade eram dentro do templo. Tá? É legal a gente lembrar que quando Roma invade Grécia, então ela vai ter influência dos gregos e dos etruscos. Dos gregos, eles vão herdar os padrões de beleza, né? Beleza, aquela beleza que a gente estudou lá no período da Grécia, que era muito importante, né? Que era uma beleza pura. Eles não, por exemplo, não retratavam e não esculpiam gente velha, porque eles achavam que a beleza era dos mais novos, do corpo saudável, né? E dos etruscos, eles vão herdar as praticidades, principalmente nas construções. Já nesse período romano, o que facilita? Os etruscos eles vão herdar um tipo de arquitetura diferente, que é essa daqui, que são as abóbodas, tá? E os arcos. Os gregos, eles não tinham esse tipo de construção. Eles faziam somente através dos pilares, né? Que nós vamos ter o exemplo do jônico, do dórico e do romano, ou do coríntio. Agora, com a invasão, eles aprenderam esse tipo de construção. Antigamente, com só os pilares, não dava para se fazer um andar. Não dava para se fazer um andar de cima. Não dava para se fazer um andar em cima, porque a construção era feita com os pilares. Com a construção que eles herdaram Peraí, deixa só para colocar aqui, peraí. Com a construção que eles herdaram dos etruscos, eles vão aprender a fazer esses arcos e as abóbodas. Os arcos faziam com que a estrutura ficasse, pudesse ter mais peso. Então começou a se construir uma coisa em cima da outra, como se fossem prédios, que até esse tempo não tinha. Outra coisa também importante, eles dão um modelo de abóboda. Ele parece, como que eu vou dizer para vocês? Ele é um arco, mas ele tem uma ponta. Essa abóboda ela é colocada no meio da arquitetura, no meio, por exemplo, dos templos. Para que ela servia? Dá a impressão que ela é maior, né? Uma sensação de espaço maior, e ela dava uma estabilidade maior no prédio. Então eles não tinham que ficar construindo tantas colunas dentro desse edifício, tinha mais espaço para essas pessoas caminharem. Tá? Bom, nós vamos entrar em pintura. Pintura. Os relatos que nós temos das pinturas encontradas, elas são de Pompeia e de Herculano. Só que Pompeia e Herculano teve uma grande erupção do Vesúvio, né, do vulcão Vesúvio, e cobriu toda a cidade. Tanto é que nós temos a catástrofe de Pompeia. Se depois vocês quiserem pesquisar sobre isso, é muito legal, tá? E as cidades foram soterradas. Então, o pouco de pintura que a gente pôde capturar foi dessas escavações, tá? As pinturas eram feitas em paredes e foram divididas em 4 estilos diferentes. O primeiro, a incrustação. Ela copiava a textura do mármore com tijolinhos. Então, aqui vai usar o gesso e uma palavrinha que se chama afresco. Afresco, o que é o afresco, pessoal? Afresco, o afresco ele é uma pintura
tá? Ela é feita com a tinta diluída e ela é feita ainda quando a argamassa da parede ainda tá úmida. Então a argamassa vai secar e vai manter a cor, tá? Isso é um afresco. Bom, a etruscação. Copiam textura do mármore com tijolinhos, gesso e o afresco que a Pro acabou de falar. Então ele vai, a textura ele vai criar com isso, com esse gesso e com a pintura do afresco. Arquitetônico, evolução da incrustação, só que mais realista. Como se estivessem vendo uma paisagem através de uma janela. Eles vão começar a criar, com esse primeiro da incrustação, eles vão começar a criar algumas formas, principalmente portas e janelas, tá? Ela vai ser uma evolução um pouquinho da incrustação. E a incrustação, a ideia também é que eles copiassem o mármore, tá? Aí vem o terceiro período, que é o enfeitado. Mais realista, é mais realista ainda que o outro, tá? E eles usam bastante a ilusão de ótica e eles vão dar nas imagens a ilusão de ótica e vão dar a sensação de profundidade. Isso aqui não é uma quina de parede, é uma pintura que dá essa sensação de profundidade. E outra coisa também importante, além dela dar essa sensação de profundidade, ela vai dar também perspectiva, ela vai criar perspectiva, tá? O quarto é o intrincado. Ele vai unir os três estilos juntos. Só que ele vai trabalhar muito com a ilusão de ótica, ela vai ficar mais forte nesse período, tá? E eles vão dar ênfase, principalmente em criar como se fossem ambientes, através da pintura, tá? Nesse período também surge uma arte muito importante, que é o mosaico. Tá? O mosaico, ele é um desenho construído, a gente não tem aqui, mas depois eu vou colocar depois um vídeo, anexar um vídeo, tá? Que tem falando sobre o mosaico. Eles são pequenas pecinhas, que formam um desenho, tá? E era muito interessante, porque nesse período, eles faziam, os romanos faziam esses desenhos em mosaico com o rosto muito perfeito, tá? E também outra coisa importante, na pintura, eles buscavam o total realismo do rosto. O corpo não importava tanto, mas o rosto era realista. Outra coisa importante também, os olhos dessa pintura, eles eram maiores. Eles faziam um olho bem grandão da pintura. Porque eles achavam que através dos olhos a gente passa expressividade, né? Que a gente passa credibilidade. Então, por isso que eles faziam os olhos um pouco maior. A gente vai entrar em escultura agora. Escultura, elas eram extremamente realistas, com a mesma função da pintura. A cabeça da escultura, ela era completamente realista. O corpo era baseado na arte grega. Então, na Grécia, o que importava era um corpo perfeito, com as curvas, com os músculos, tudo perfeitinho. Eles copiavam aquele corpo, só que a cabeça dessa escultura, ela era completamente realista. Outra coisa muito importante, nesse período, eles começam a colocar na escultura, eles começam a colocar a cabeça de idosos, que na Grécia eles não faziam esculturas nem pintura de gente idosa. Mas em Roma, eles começam então a representar os idosos, tá? Nessas esculturas. Então, os cabelos dessas esculturas vão ser completamente perfeitos. Por exemplo, quando eles fazem os idosos, então as esculturas vão ter rugas, o cabelo comprido, a barba. Apesar das esculturas serem monocromáticas, porque elas eram feitas através de mármore e bronze, tá? Ela passava total veracidade nessa escultura, de tão perfeito que era feito o acabamento. Nessa época também eles vão começar o estudo do desenho. Então eles acreditam que para se formar um corpo, eu tenho que ter 7 vezes ou 7 vezes e meia o tamanho da minha cabeça para estruturar um corpo do tamanho humano. Bom, e essas técnicas então de escultura, elas vão evoluir bastante.
Uma coisa importante também, surge o relevo, que vai ter o baixo relevo e o alto relevo. O primeiro relevo, ele sai um pouco dessa estrutura, e o alto relevo, eu tenho quase que como se estivesse formando uma tridimensionalidade, mas não, tá, ó. As cenas são baseadas na mitologia e na guerra, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 52 à página 54. A Pro vai colocar para vocês na plataforma. Muito obrigada e até a próxima aula.